Ela não era nascida, mas colheu os amargos frutos de um tempo em que sua família investiu sonhos e os mais nobres anseios em prol do Acre e seu povo. O seu pai foi o primeiro governador eleito democraticamente no Acre. O jovem José Augusto Araújo, filósofo cruzeirense de 32 anos, tinha muitos ideais progressistas. Mas com menos de 2 anos no cargo, coagido por militares no ápice da ditadura, considerado comunista, agitador, teve que assinar sua renúncia em 8 de maio de 1964. Em seguida, um infarto causado pela insuportável pressão o levara direto ao hospital. Começava ali anos de perseguição e martírio longe de sua terra natal. Os filhos cresceram ouvindo histórias de um tempo em que liberdade de expressão era sinônimo de utopia. E a menina cresceu, formou-se em Direito e tornou-se procuradora do Estado do Acre. Hoje, além de pertencer ao passado histórico, ela completa o Acre em seu presente. Ela é Nazaré Araújo, vice-governadora, e contou ao Amazônia S.A. em entrevista emocionada o que de fato sucedeu naqueles dias sombrios. Também revela os desejos para o Acre do futuro ao lado do governador Tião Viana. Imperdível entrevista que você vê agora no Amazônia S.A. Para apresentar a nossa entrevistada do programa de hoje, primeiro eu preciso dizer que ela tem uma história marcada por superações. Foram muitas lutas familiares, todas relacionadas diretamente ao Estado acreano. Hoje o Amazônia S.A. traz para os nossos estúdios a governadora em exercício e vice-governadora do Estado do Acre, Nazaré Araújo. E a gente vai falar de história que também está muito relacionada à emoção. Um prazer receber você, Nazaré. Prazer estar aqui com você, Mirna, também. Bom poder chamar uma governadora de Nazaré, né? Essa relação que o Acre tem com o seu povo, com a sua gente, é que faz a gente tão feliz, porque a gente pode se tratar assim. Graças a Deus. Agora, governador em exercício, Nazaré. Quando a gente fala um pouquinho da história da família Araújo, do seu pai, que foi o primeiro governador eleito democraticamente para o Acre, a gente tem que falar também de um momento de uma crise eminente, que você não era nascida, mas de certa forma foi diretamente atingida. Toda a família precisou se envolver politicamente em várias causas. E hoje você colhe os frutos dessa luta marcada por muito sofrimento, muita perseguição. Então, o que a gente quer saber hoje da nossa vice-governadora, governadora em exercício, é como foi aquele tempo para vocês? Mila, eu acho que a história do Acre ela é toda de muita luta do povo por conquistas, né? Nós tivemos já em um determinado momento da nossa história toda a saga da Revolução Acreana, de pessoas que morriam com a faca nos dentes para poder romper uma corrente e fazer do Acre Brasil. Então, acima de tudo, essa história é a que banha a todas as pessoas que estão aqui, que nasceram aqui ou que adotaram o Acre por sua terra. O momento da autonomia do Acre, eu digo sempre que a eleição do meu pai é o fecho desse movimento autonomista que começa em 1904, na luta para que o Acre seja elevado a uma condição de Estado, possa se governar, possa eleger os seus governantes, os seus representantes. Tem a Lei 4.070, que é uma conquista já de uma das últimas fases do movimento autonomista. E aí o Guiomar tinha dado a conquista, que é aquilo que era o povo mais queria, que era transformar o Acre em Estado. Ele é o autor da lei, mas no momento seguinte é como se o povo do Acre dissesse: olha, agora a gente agradece isso, mas de fato a gente quer alguém da gente para fazer esse Acre novo, esse momento da independência administrativa, da conquista de uma Constituição, de um parlamento estadual. E aí ele era um jovem, um professor de filosofia de 32 anos, filho de Cruzeiro do Sul, muito orgulho da terra dele, do Juruá. Minha mãe disse que ele falava, né, nas barrancas, nas brincadeiras que ele tinha com os irmãos. O meu avô era um jornalista,
em Cruzeiro do Sul também, uma pessoa que sai de Cruzeiro do Sul para ir a Feijó, fundar o município de Feijó. Então eles tinham, a família dele tem todo um envolvimento também com a formação do Acre, desse Acre que vai crescendo nas suas cidades, que vai crescendo na sua economia. E aí ele sai, vai estudar no Rio de Janeiro, faz ali uma série de amizades e de atendimento com as pessoas. Ele se envolveu com a vida dos acreanos no Rio de Janeiro. A gente sabe de histórias em que ele era capaz de tirar uma camisa para dar para alguém que estivesse precisando, um doente no Rio de Janeiro. Então ele surge como uma liderança moderna, progressista, dentro do próprio partido dele, que era o PTB na época, né? Sai candidato a governo junto com a liderança que estava estabelecida, tinha acabado de criar a lei do Estado, que era José Guilmar dos Santos. E ele vence essas eleições. Então você imagina o que vencer as eleições em todos os municípios do Acre. O anseio que essa população tinha por alguma coisa nova, que respirasse uma novidade e a possibilidade de se autogerir. E no momento seguinte a tudo isso, vem a ditadura militar, um poderio também econômico, porque ele instala coisas que mexem muito com a estrutura da oligarquia naquele momento. Alguém que quer fazer reforma agrária dentro de Seringal. Foi considerado um louco, primeiro. Era considerado um comunista. Alguém que vem para subverter a ordem, que diz que, na verdade, se uma pessoa foi quem pegou a castanha, se é homem, se é livre, aquela castanha é dele, ele não pode entregar aquilo para o seringalista. Se um animal, quando pega uma castanha, come, por que um homem que é livre, que ocupa um pedaço de terra, não vai fazer a mesma coisa? Era a base de uma reforma agrária, que ele tinha o pensamento que ele dizia, se a União repassou essas terras para o Estado, essas terras são do Estado. A cadeia dominial, né, da regularização fundiária do Estado naquela época era alguma coisa muito diferente, muito contestável, né? Então ele diz, não, o proprietário é quem mora, eu vou indenizar, eu vou desapropriar, mas vou fazer armazéns silos. Ele chega a comprar os armazéns silos, né? Vou comprar essa produção, vou garantir preço à castanha, vou garantir preço à borracha, e essas pessoas vão se desenvolver. Traz um método de ensino Paulo Freire, um dos maiores educadores do Brasil, era o secretário de educação dele à época, que era o Luiz Cláudio Castro e Costa, né? Eu sei disso porque minha mãe fala sempre, e aí isso mexe muito com a oligarquia do local. Então, quando se sabe aqui, os poderosos daquela época, quando eles sabem do que tinha estourado como um movimento militar, eles se unem aos militares aqui da época, né, do Exército, fazem um cerco ao palácio, né, um cerco militar ao palácio, e isolam o Acre de comunicação. Você veja como a comunicação é uma coisa importantíssima, né? Naquela época era só o telégrafo. Eles isolam isso e rapidamente eles dizem, olha, é o seguinte, se você não sair, vai correr sangue e nós vamos depor e vamos tirar as pessoas daqui. Então ele assina sob coação o ato de renúncia para não matar aquela que era a guarda do palácio, que era a antiga guarda territorial. Algumas pessoas na época ainda quiseram reagir. E veja, eu tenho um depoimento do nosso querido doutor Rivaldo, que já se foi, né, que ele dizia, eu era um dos soldados no cerco ao palácio. E eu tremia tanto com aquele fuzil na minha mão, eu queria tanto que a gente não precisasse invadir o palácio, porque a gente também estava ali numa situação que era obrigada a cumprir aquela ordem, mas que não queria fazer aquilo. E depois eram as filas, porque ele infarta, na sequência ele sofre um infarte, e aí ele fica preso no hospital, né? Minha mãe, eles saem no dia 8 de maio daqui, eles vão de avião e tudo já para o Rio de Janeiro, né? No caso ele, a minha mãe e o meu irmão, já com umas ordens, né, de prisão e tudo já para ser detido no Rio de Janeiro e responder aos inquéritos policiais militares, se apresentar. E aí é a saga que vem, é uma saga familiar, de uma resistência, né, de uma resistência e uma luta pela vida dele também. E que determinou, inclusive, a sua formação.
Eu queria também que você narrasse essa relação de escolhas, porque certamente, depois do episódio, inclusive, seu pai infarta, quer dizer, a família podia ter sido abalada ainda mais gravemente com o episódio. E foi porque o que acontece na sequência é exatamente isso, ele vai respondendo aos inquéritos policiais militares, né? É uma sequência e era uma coisa muito constrangedora. Ele era acusado de coisas que não tinham nem nada a ver, de comunizar a juventude, de subverter a ordem, e cada hora era num local. E um dos últimos infartos que ele sofre é no ano de 1966, a minha mãe está grávida de mim, e ele estava respondendo ao inquérito policial militar na Auditoria Militar de Belém, né? Aí ele estava no prédio da Auditoria Militar, infartou e minha mãe foi chamada, né? Porque talvez ele não saísse de lá com vida, era o terceiro infarto que ele tinha, uma sequência, né? Então de 64 a 66. E aí, quando ele está lá passando mal, ela resolve fazer uma promessa. Se eu chegasse a conhecer meu pai, ela colocaria o meu nome em homenagem à Virgem de Nazaré, né? E aí eu me chamo Nazaré. Então isso já é alguma coisa que marca muito, né? É muita história relacionada. Exatamente, é uma história relacionada. Quando ele sai, ele melhora um pouquinho, vem a notícia, ele ainda estava internado, e a minha mãe disse, não, eu não tive coragem de dar essa notícia a ele, pedi para minha sogra, que era a mãe dele, dar a notícia de que ele estava cassado. Tinha saído a cassação dele por um dos atos institucionais, e ele falou, bom, agora está muito difícil, porque ele ainda pensava em se candidatar. Meu Deus. E aí, bom, ele chega para minha mãe e diz para ela, Maria, eu não posso me candidatar agora. Isso fica na sua decisão. E ela resolve se candidatar, mesmo sob a ameaça de muitas coisas, porque diziam, olha, você vai ter essa criança na cadeia. Você sabe o que eles fazem com as mulheres nos porões da ditadura? É isso mesmo? Aí ela disse, não, ele decidiu assim, eu sou companheira, eu entendo a luta pela democracia e nós estamos juntos nisso. Então eu acho que eu herdei um pouco minha mãe é uma pessoa serena e muito determinada. Eu digo que ela é minha leoa de pelúcia. E ela foi deputada federal, se candidata, manda uma carta, ela não podia ver o Acre, né? Ele estava doente, e já com as limitações do ir e vir que os atos de cassação impunham, né? Ele não podia exercer mais a profissão, e ela manda uma carta para o povo do Acre, que se o povo do Acre entendia o que estava acontecendo naquele momento, não apoiava o que tinha acontecido com ele, ela estava se candidatando a deputada federal. Ela foi eleita a deputada federal mais votada. A primeira estava no Rio de Janeiro. Estava no Rio de Janeiro. Você vê, não veio nem angariar ou buscar os votos. Exatamente, mas aquilo era muito vivo para a população, claro, né? A população tinha uma expectativa enorme do que eles iriam fazer no comando. Ela tinha uma liderança na parte social, ela é muito bonita. Sempre foi uma pessoa muito dedicada às causas sociais e tudo. E sempre muito amiga, né? Junto com ele, no mesmo foco de trabalho pelo desenvolvimento do Acre. E aí ela se elege e no fechamento do Congresso, infelizmente, ela é cassada também. Em 69, eu estava com 2 anos e pouco. E aí foi isso, ele, no ato de cassação dela, disse para ela, Maria, agora acabou tudo. Agora acabou tudo e eu fiz um mal muito grande à sua vida. Né? Ele tinha esse peso. Eu acho que a tortura dele foi uma tortura muito psicológica. Não tem como eu não dizer. Eu vinculo muito a morte dele a todo esse processo que ele passou de ser exilado dos seus ideais. Eu considero meu pai um exilado da sua terra e dos seus ideais. Então isso é, como diz a música do Gonzaguinha, né? Um homem se humilha e se matam seus sonhos. Seu sonho é sua vida e sua vida é o seu trabalho. Sem o seu trabalho, um homem não tem honra, né? E sem a sua honra, se morre e se mata. Perfeito. Nazaré, então, é muita dor com muita ideologia. Com muita ideologia, e exatamente. E ela nos fez crescer admirando muito esse amor que ele tinha, a causa social, a causa do Acre,
de ver o Acre um estado pujante, forte, com a ligação do Pacífico, com a interligação das estradas, com um povo que tivesse acesso à educação, né? Ela falava tudo, ela dizia isso para a gente. Olha, assim que nós pudermos, nós vamos voltar para o Acre. E quando terminou a cassação dela em 79, ela disse, eu volto para o Acre. Eu vou voltar para o Acre. Em 1980 ela volta para o Acre junto com o senador Mário Maia, né, que se elegeu também, tinha sido cassado. E aí, à época, ela se elege em 1986 deputada federal constituinte, na primeira vez que ela se candidatou, não. Aí ela ficou fazendo um trabalho na Fundação do Bem-Estar Social e eu fui acompanhando a movimentação da política, a movimentação do Acre, me formei em Brasília, né, e resolvi que, por toda essa história, eu queria ser procuradora do Estado do Acre. Há 20 anos eu sou procuradora. E que eu queria ajudar aqueles que quisessem fazer o bem pelo Acre. Porque muitas vezes um governante quer fazer, mas as políticas públicas são construídas dentro de uma legislação. Claro. Dentro de um arcabouço de construções, e eu me encantei quando eu vi a forma de construção participativa que a Frente Popular tinha em relação a políticas públicas, de você ouvir pessoas dentro das comunidades, extrativistas, ribeirinhas, indígenas, para disso você tirar a formação de uma legislação que vai cobrir uma determinada área, seja ela florestal, industrial, comercial, aproveitar as nossas potencialidades, né? Na verdade, é a única forma notadamente coerente para se estabelecer políticas. É a forma como você vê o respeito à nossa floresta, mas o respeito também à população que habita essa floresta. Uma vez eu ouvi de um indígena que ele queria ser respeitado como um japonês era respeitado no Japão, e a gente estava acompanhando um seminário de populações tradicionais e eu perguntei exatamente o que isso significava. Se um japonês resolver ir na Bolsa de Tóquio com as vestes tradicionais dele, ninguém acha isso estranho. Se eu for assim ao Congresso Nacional, talvez as pessoas me achem exótico e tal, mas não vão ter respeito. Então, a busca desse respeito é a construção da Frente Popular do Acre. A busca por um modelo que reconhece a força dessa natureza, mas alia a ela também a dignidade de vida das pessoas que estão dentro da floresta, que estão dentro da cidade. Nós somos um estado e temos um entorno dessa realidade da nossa floresta. Então isso nos potencializa, nos dá uma grande responsabilidade, mas potencializa também uma outra visão para o mundo. Né? E é isso que a gente vem buscando. Então, participar durante esse tempo todo e ver nesse grupo também a construção daquilo que meu pai queria, de ver o Acre respeitado dentro daquilo que ele é. O governador Tião Viana diz uma coisa muito interessante: a gente não quer ser São Paulo, a gente quer ser respeitado por ser o Acre. E é isso, nós queremos o respeito a essa nossa forma de vida. Então, estar participando desse momento agora, para mim, ele é muito importante. É uma pergunta que eu quero fazer. Porque imagine, dentro da história de uma família, sua mãe também entrou para a política, né? Quer dizer, e hoje seu irmão vereador. Foi vereador. Então, hoje você hasteia a bandeira do seu estado como governadora do Acre. Como é o teu coração e o coração da tua família diante disso? Me arrepia só de ouvir você falar. Você imagina o que foi aquele momento, quando o Tião me chamou para ser vice-governadora, não sei o que ele dizia. É uma mulher, ele lançou, que é um chamado, né, de honra também. Um chamado de muita honra. E eu agradeço muito a ele esse reconhecimento da história da minha família, claro, da dedicação do meu trabalho ao estado do Acre, da posição da mulher. Né? É impressionante. Isso para mim assim, foi uma coisa, representar as mulheres do estado do Acre, né? Nessa chapa da Frente Popular, de um projeto em que eu acredito. Então, para mim, naquele momento em que eu estava ali hasteando aquela bandeira, eu disse: Deus, que coisa maravilhosa que você entregou para mim, né? Quanta honra. Eu agradeci muito, em primeiro lugar, a Deus, depois ao governador Tião Viana, no primeiro ano do segundo mandato dele,
com essa história tão bonita. Um dia estava lindo ali na gameleira, né? E a gente na beira do Rio Acre, que tem tanta história, né? A história da nossa formação, a história da borracha, a história da castanha, a história dos nossos rios, dos nossos colonizadores. E eu estar ali com a força da representação do Estado e olhando também na história, né, a história primeira lá, dos 53 anos atrás, em que meu pai foi escolhido para ser o representante daquele momento bonito em que o Acre quer nascer, né? Então, para mim, foi um momento assim de muita honra. Eu tenho que dizer, e acredito que para toda a minha família. E para o povo do Acre, Nazaré, também. Com certeza. Principalmente em datas como estas, que a gente fala dos 53 anos do Estado do Acre, a gente tem por obrigação, porque vivemos no Estado livre, no Estado autônomo, onde nós podemos falar o que queremos, o que pensamos, sonhar os nossos sonhos. E aí a gente se remete a uma história como essa, a sua história, a história da Nazaré, da família Araújo, a gente percebe o quanto foi lutado para que eu e você que está em casa pudéssemos ter toda essa liberdade. E o homem sem liberdade também não sobrevive. Então, Nazaré, é importantíssimo para a gente, nós comunicadores, para o nosso programa, para o Estado do Acre, poder fazer essa menção honrosa, né, de que como é importante para o Acre ter a sua história na governança, você é a história viva na governança, como é importante ter emoção vinculada a essa governança, porque eu digo que o Tião é muito humanizado, ele se emociona, né, como médico ele tem isso. Então isso é vital para que as coisas aconteçam da melhor forma, porque hoje, por exemplo, eu me emocionei com a história de uma criança, porque sou mãe, né? Você, contando a sua história, está emocionando quantos, né, senhores e senhoras que lembram dessa fase, né? E hoje tem os filhos e os netos podendo transitar livremente com suas ideologias, escolhas, enfim. Então, Nazaré, para a gente é muita honra poder receber você aqui, falar disso, nós que somos acreanos, e poder partilhar isso com o povo do Acre, um pouco dessa história tão recente. Exatamente, tão recente. É uma história recente e para mim é uma honra também eu poder participar de um governo que ele traduz, como você falou, o Tião, ele traduz no humanismo, como ele faz as políticas públicas, aquilo que está lá construído como um ideal da nossa Constituição. Você acabou de falar de uma coisa que é a liberdade de expressão, que é um direito fundamental do homem. E de repente nós temos isso e não percebemos que temos, né? E o Tião está trabalhando agora alguma coisa fantástica, que é exatamente o projeto de você zerar o analfabetismo no Acre. Então, como é que eu posso falar em liberdade de expressão se ainda tem pessoas que são analfabetas e não conseguem exercer essa expressão? Então, quando você pode trabalhar num governo, servir as pessoas, servir a essa população dessa maneira tão real, tão bonita, tão verdadeira, de construir através de um direito social do acesso à educação, você constrói a liberdade de expressão para todos, seja em Marechal Taumaturgo, na Vila Restauração, nos locais de Assis Brasil, no Icuriã. Fantástico que eu possa fazer isso em todas as gerações. E eu acho que o Acre está dando esse exemplo para o mundo. O Tião agora está participando de um encontro, né, na Espanha, exatamente na discussão das economias de baixo carbono. E o Acre é um exemplo nisso, com a questão dos serviços ambientais, que é uma coisa que ainda nós precisamos divulgar. Tem aí a possibilidade da estrada, da ligação da bioceânica. É como se nós passássemos a enxergar modelos diferenciados que durante muito tempo meu pai lá atrás e tantos outros apontavam o caminho do Pacífico. E agora está chegando essa realidade, né? Para muitos ainda, será? Mas com certeza vai ser uma realidade construída. O mundo está buscando essas estratégias globais para superar as suas crises. Os desafios, as crises, elas sempre vão existir. E nós, com as nossas histórias de superação, precisamos acreditar a cada dia de que o copo ele está meio cheio, ele não está meio vazio. E nós somos a peça fundamental para que cada gota seja colocada ali e faça a nossa taça transbordar. Tá, e, gente, pura emoção, tá vendo? É isso, é disso que o nosso povo precisa, né? Ter pessoas assim, 100% emotivas na hora do trabalho, porque faz a coisa acontecer com muito mais verdade.
Nazaré, é uma honra pra gente mais uma vez. Também, muito bom. Agradeço a você a oportunidade de estar com seus telespectadores. Desejo todo o sucesso para o Acre, para a gente e para a comunicação do nosso estado. Perfeito. Muito obrigada e mais uma vez parabéns ao povo que tem o Acre como estado. Essa brava gente de constância, nobreza e muito valor, como a querida Nazaré. Obrigada. Obrigada a você.